Estamos retornando com o programa Velha Nova Friburgo. Nosso convidado hoje é seu Célio Mangia, um ex-pracinha que lutou na Segunda Guerra Mundial. Seu Célio está falando no bloco anterior, a gente fala de guerra, né? A gente vê a guerra, ela é muito romantizada no cinema, né? Aquela Hollywood e tal, muito romantizado, mas a gente vê com uma coisa muito triste. O senhor acabou de dar um depoimento que o senhor ia num carro, né? A guerra é uma coisa que a pessoa, porque aquilo é como eu dizer, a pessoa faz o que quer, não é assim não. Aquilo é tudo esquematizado, você vai fazer assim, assim, assado. Você vai proceder assim, assim, assado. Não é como essas invasões aí no Rio, a coisa que o sujeito sai atirando. Você não pode dar um tiro sem autorização. Você não pode fazer nada sem o comando. Aquilo é organizado, está entendendo? Dá seus contratempos, mas aquilo você sabe o que está fazendo. E seu Célio, quando, por exemplo, hoje o comandante fala assim, hoje nós vamos para uma batalha, nós vamos em campo. Como é que é esse momento? A batalha é todo dia, é que a gente tem os tempos lá. E, por exemplo, eu estava na minha companhia, fui designado para trabalhar do lado direito no 5º Exército, 5th Army, do americano. Né? Eu devo ter uma medalha aí daquele do 5º Exército. Daqui a pouco a gente vai mostrar suas medalhas. Pode ir falando. Então, nós trabalhávamos do lado direito, está entendendo? Comandado pelo general McCracken, que era o americano. Era o americano, que comandava o 5º Exército. Então quer dizer que os americanos, eles estavam dividindo ali com os brasileiros, os generais, né, brasileiros, o comando das operações. Eles que davam as cartas? Ele que comandava o 5º Exército. O 5º Exército era de pretos, sabe, Júnior? Americano. Os americanos. Eles tinham esse detalhe, né? Como é que é esse exército de preto? Não, nos Estados Unidos, quando eles fizeram, houve até problemas sérios de racismo. Racismo, certo? Porque eles sempre tiveram os problemas racistas dele e isso estava num determinado momento dentro da própria guerra. Então tinha divisões separadas de americanos. Que coisa, né, seu Célio? Só por questão de raça. Você tinha só negros americanos, é isso? E a guerra, né, Sérgio? Tinha os outros, né? Mas aquele lado direito que a gente sabia que ia fazer em determinado lugar era do 5º Exército. A guerra dessa Segunda Guerra Mundial, ela teve características muito difíceis, né? A principal, por exemplo, no início da guerra, o alemão estava praticamente ganhando a guerra. Sim, claro. Quando o japonês cometeu a besteira de atacar Pearl Harbor era o grande porto, era a base americana no Pacífico. Quando o japonês atacou Pearl Harbor, o americano entrou na guerra, a guerra se modifica, né? A guerra se modifica e aí o comando, Janaína, praticamente foi dos Estados Unidos. Né? Aqui a gente tem a medalha que ele citou, O americano é muito organizado, sabe? Aqui está a sua medalha, que o senhor citou, 5º Exército Americano, Força Expedicionária Brasileira, Itália. Está aqui a medalha que ele cita. Do outro lado, 5º Exército. Tem uma espada. Pode virar, John? Deixa eu mostrar aqui, tem uma espada, né? Essa foi a medalha pelo 5º Batalhão, né? 5º Exército. 5º Exército. Um dado curioso que o senhor falou aí, seu Célio. Quer dizer que, na verdade, os americanos que estavam no comando do Exército Brasileiro. Eles que estavam no comando. Vocês obedeciam a eles. E o americano depois, Célio, reconheceu, né, e condecorou o Brasil pela atuação do Brasil na Itália. Exatamente. Porque, embora os aliados, Janaína, tenham chegado em maio de 44 em Paris, um ano depois é que os japoneses vão se render, já em 45, quando foram lançadas as 2 bombas atômicas no Japão.
né? Então você vê, a guerra teve, como você falou, Célio, ela teve um desenrolar muito grande ainda. Ela já estava dominada no centrão, né? Em Paris. Lá você não tem noção de quanto tempo vai durar aquilo, nem nada. A gente acompanha, além do mais, a gente acompanha os outros acontecimentos, né? E, seu Célio, como é que era a comunicação na época? Vocês vivem dentro de um batalhão, né? Como é que o mundo exterior, vocês tinham contato, tinham alguma forma de contato com o mundo exterior para saber aquilo que estava realmente acontecendo? Que vocês não podiam ficar... tinha informação do que estava acontecendo no mundo, independente daquilo que seu comando... Não tinha noção de nada. Primeiro é que, eu não sei se eu vou adiantar ou vou atrasar. Quando nós embarcamos no General Meig, era um navio mais do que surtido de garantia para você viajar. E o alemão sabia que a gente ia no primeiro escalão, no navio General Meig. Eles sabiam tudo. Está entendendo? Navio com várias metralhadoras antiaéreas, com observadores, tá entendendo? De um lado tinha destroyer cruzador, do outro lado outro destroyer Zeppelin. Zeppelin naquela época acompanhou até no Equador. Dali para frente que foi a esquadra americana. Foi para lá. E aí, então, como o senhor disse, vocês ficavam ali restritos àquele mundo, àquele comando, vocês não sabiam... Aí, para chegar lá, a gente tinha que entrar no Estreito de Gibraltar. Sim. Aí o navio ficou ancorado fora daquele lugar, ao largo, e o alemão jurando, a gente sabia, né? Pelo rádio, ele falava mesmo, que a tropa brasileira, quantos homens tinha, que não ia entrar no Estreito de Gibraltar. Mas o Estreito de Gibraltar era guarnecido pela guarnição inglesa de artilharia. Tá. Tá entendendo? Então o navio... Vocês ouviram isso tudo do rádio? O navio para entrar lá, tá entendendo? Ele tinha que ser muito lento e rebocado para ele entrar no estreito. Né? Exatamente. Para pegar o Mediterrâneo. Entendi. Sério, aqui, o Monte Castelo, que foi uma das grandes batalhas, o Monte Castelo era uma grande montanha de pedra com muita dificuldade, não é isso? Coisa, muito mesmo. E ali foi... Ali, quando o alemão passou o inverno, ele fez aquelas cavernas por trás ali e ele deixou tudo ao alcance dele para a tropa não subir. Acho que subia, ele metralhava tudo. Não subia, ele metralhava tudo que subia. Ela teve essa importância, Janaína, porque, como ele falou, antes do inverno, os alemães tomaram o Monte Castelo e se prepararam de tal maneira que eles poderiam atingir todas as tropas Eles eram aliados. franco-atiradores. Eles estavam à vontade. Eles metiam o binóculo, via todo mundo que tinha que passar por ali. Né? Estava tudo na frente. Mas os alemães, aí que foi o problema, que eles abriram muitas frentes, até África, a Rússia, norte da Europa. De repente eles ficaram sem condições, porque as tropas americanas, junto com os ingleses, que tinham uma grande frota de aviões também, foram que conseguiram dominar a guerra, né? E, seu Célio... E eles já estavam numa situação muito ruim de alimentação, porque o exército cortou o abastecimento que eles tinham em terra. Não deixava mais chegar nada. Foi quando eles viram que não tinha como não entregar. Está entendendo? Eles iam abastecidos por aviões, mas ninguém abastecia mais eles. Porque o americano botou a esquadra lá, está entendendo? O senhor, assim, no seu dia a dia, vocês estão naquela coisa da batalha,
Vocês perguntam assim, como é que é? Nós estamos ganhando a guerra? Vocês fazem esse tipo de questionamento ou não pode perguntar? Não. E você vai lutando assim, e aí, Não como é que tá? A pergunta gente tá nada, meu ganhando? filho. A gente não sabe nem quando vem, nem quando vai. É A uma gente sensação estranha, né? Você não sabe o que, Você vai só ser. recebe ordem. É, né? Sabe ordem. Ô Célio, e a sua alimentação, como é que E eu ia é? perguntar isso também. Alimentação. Você, por exemplo. O que se Como é que comia? você se virava lá? O rancho. A alimentação era o seguinte, era tudo enlatado. Até o feijão era com açúcar, sabe? O feijão é temperado com sal no açúcar. Tá entendendo? A alimentação era um enlatado, todo tipo de enlatado. Aí já tinha uma equipe para poder levar. Eles tinham tudo. Se você tinha tempo para comer, você tinha os enlatados, tinha o café da manhã. É impossível, mas é verdade. Tinha dia que tinha o café da manhã, tinha tudo. Tinha uma cigarro para quem fumava, tinha um chiclete para você mastigar, tá entendendo? Depois de um certo tempo que você estava lá na frente, você tinha, num cordão que eu tinha, uma chapa, a medalha tinha um nome, a indicação, você podia sair aonde já tinha passado a guerra, já tinha comércio funcionando, você podia se alimentar também Nos lugares que vocês iam passando. que tinham passando, você podia tomar um banho, você tinha seu chuveiro. Eles montavam aquilo de uma hora para outra. Acampamento. Acampamento. Mas banho todo dia também não dá, não. Não né? dá, não tinha, não. Aham. Não tinha, não. É. E assim, o senhor falou que vocês podiam se alimentar, conforme vocês iam avançando e passando por cidades, vocês podiam comprar alguma coisa. Vocês recebem algum dinheiro durante a guerra? Recebem pagamento? Olha, durante a guerra, eu sei que eles davam um X, eu não me lembro quanto. Sim. O que eu fiz? Eu não ia ficar com aquilo que eu não sabia o que ia fazer. Não sabe nem se Então tá vivo no dia eu seguinte, dei o né? endereço da minha casa e ele mandava para o meu pai. Ah, sim. Então o senhor podia ter essa alternativa, né? Mandava para o meu pai. Mas as pessoas recebiam, tinham um salário. Recebiam o salário. É porque o senhor podia ser um pai de família também, né? Mesmo com 19 anos, né? Eu dava... Aquilo é tudo organizado. O americano tem uma organização, pessoas que falam dele, falam porque não sabem o que é os Estados Unidos. Eles têm um controle da vida, eles não fazem nada sem primeiro ter aquele teste, aquela convicção de que vai dar certo. Ele não faz de orelhada, não. É tudo muito bem conduzido. Agora, alimentação, tudo... o banho, você fica um certo tempo lá na frente já sujo, tal. Você tem um lugar para você tomar seu banho com sabonete bonitinho. Você muda sua roupa na entrada lá, quando você estiver na saída lá tem uma roupa limpa para você vestir. Certo. O senhor Célio, eu fiquei curiosa que o senhor falou com essa questão dessa guarda negra, né? Esse batalhão negro americano. Como é que foi a relação? Porque o brasileiro ele é muito miscigenado, né? Ele é muito querido. Mas por assim, todo como é lugar. que foi a relação de vocês com esse batalhão negro americano? Era bem, não tinha problema nenhum. É porque nós somos nós somos raça o negra, estrangeiro, africana, né? ele tem uma facilidade de idioma, tá entendendo? Ele pergunta logo qual é em que idioma você quer conversar com ele. Eles são fantásticos. É, né? Tá entendendo? A relação de vocês, então, foi boa com esse batalhão negro americano, né? Porque nós somos uma raça, nós somos um país miscigenado. Por exemplo, né? nós chegamos na Itália, o nosso batalhão tinha pretos. O italiano tinha medo, ele nunca tinha visto preto. É mesmo? É. A gente saía para passear, tudo misturado, né? Que a gente tira preto, branco, mulato e tudo. Eles viam um preto, paura, medo. Porque a pessoa era tinha negra. medo, a gente chegava, não precisa ter medo não, que é brasiliane, e tal. Mas eles ficaram com medo,
tinha medo. Tinha crianças lá que nunca tinha visto. Uma pessoa negra. Pessoa negra. É curioso, né? Porque eles moravam no ambiente europeu, né? Dentro daquele ambiente europeu, realmente ainda não havia aquele intercâmbio que hoje, né? O mundo mudou completamente, globalizou, né? Tá certo. A gente vai fazer, seu Célio, um breve intervalo. Daqui a pouco a gente retorna com essas histórias da guerra, né? Da Segunda Guerra Mundial, mas visto, né, do ponto de vista de um friburguense, tá? A gente retorna daqui a pouco na Velha Nova Friburgo.